Senhor, nessa hora nós queremos estender nossas mãos, Amém. abençoando e rogando a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Daniel, Senhor. Aleluia. Que o Senhor use ele conforme a Tua boa vontade, Senhor, Amém. com intrepidez, sabedoria, Senhor. Que ele seja usado por Ti e para Ti nessa noite, Senhor. Amém. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Abençoa também os nossos ouvidos, os nossos corações. Queremos estar atentos à Tua palavra, Senhor. Amém. Queremos receber a Tua palavra como ouro, Senhor, como pérola preciosa, Senhor. Amém. Porque nós amamos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Paz do Senhor sobre cada vida, cada lar, cada discípulo de Jesus. A importância de nós estarmos aqui na presença do Senhor, para a glória do nome dEle. E vamos estar bem atentos, porque é da vontade do Senhor que os seus filhos ouçam a sua voz, a palavra que Ele deixou para cada um de nós, para podermos avançar nessa vida, né? Para podermos viver essa vida, né? Não sobreviver, né, irmãos? Não sei quantos de vocês, como eu, têm esse anseio de viver a vida, não sobreviver, né? E é um tempo bom que Deus permitiu e deu para cada um de nós, essa graça e essa possibilidade de nós vivermos aqui. E nós vamos realmente viver essa vida. E vamos sair de um estado de sobrevivência, se nós entendermos a vontade de Deus. Senão fica naquela briga de gato e rato. Eu corro mais que você, e você vai sempre querer me pegar, mas você nunca vai me pegar porque eu corro mais de você, então não se sabe o que se quer fazer, porque a própria palavra já até diz, né? O povo perece por não conhecer a vontade de Deus, por não ir para a fonte. E a nossa dedicação aqui como igreja do Senhor é glorificar o nome dEle, e só há uma chance disso acontecer da forma correta, se for em obediência à sua palavra. Então vamos nessa noite, né, aprofundar mais ainda nesse posicionamento, vamos nos firmar mais ainda nesse posicionamento do que realmente Deus quer para nós, para a sua igreja, para os seus filhos. Amém? Abram comigo então suas Bíblias, aí em Filipenses no capítulo 2. Amém? Abrimos? Quem abriu já diz amém. Falta alguns ainda. Espera um pouquinho. Qual é o assunto que nós vamos tratar hoje, irmãos? Vamos todos olhar aqui na frente. Vamos ler juntos? Submissão e obediência. Eita, assuntinho difícil. Olha, para todo mundo que é natural, para todo mundo que é gente, que nem a gente, submissão e obediência não é um assunto fácil. Até, né, lendo bastante a respeito desse assunto, é sempre bom nós entendermos que quando se coloca que esse assunto é fácil, possivelmente está se colocando ali numa posição enganosa, aonde, né, tenta-se aparentar alguma coisa, mas na realidade não é. Então, logo do início, vamos ser sinceros conosco mesmo. É fácil se submeter? É fácil? Não é. É fácil obedecer? Não é. Agora, outra pergunta, né, que todos nós podemos responder em uníssono. É bom ser submisso? É. É bom obedecer? É. E por que não é fácil nós fazermos isso? Porque a palavra de Deus diz que a nossa natureza caída e pecaminosa, ela tem a tendência de fazer aquilo que é ruim. Nós lemos a palavra, e a palavra ali já nos alerta. Paulo mesmo fala, aquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer, é difícil fazer.
E aquilo que eu não posso fazer, isso eu faço com facilidade. Alguém aqui já parou para tentar se comparar com Paulo? Quem aqui é perseverante como Paulo? Quem aqui tem a ousadia de Paulo? Quem aqui teve a visão do reino que Paulo teve? Eu acho que eu estou muito longe. Então, se esse homem, servo do Senhor, como ele mesmo disse, antes mesmo de ser Paulo, ele é servo do Senhor, ele disse, aquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não posso fazer de forma alguma, isso eu faço com facilidade. Então, para nós, réis mortais, discípulos de Jesus também, percorrendo essa caminhada de fé, estamos nesse mesmo barco como Paulo. E posso dizer para os irmãos, ninguém aqui nem é mais, nem menos do que Paulo, porque todos nós somos filhos de Deus, escolhidos, separados para a sua glória eterna. Nós temos, irmãos, antes mesmo de lermos esse texto, eu quero, nessa introdução, trazer à memória, precisamos trazer à memória de cada um de nós aqui, a finalidade que nos traz a presença de Jesus, o porquê que é que nós vamos para a presença de Jesus, o porquê que é que nós somos atraídos por esse amor, para que Deus nos amou. Se nós não tivermos convicção plena desses assuntos que são rudimentares, é a base da nossa vida e fé, nós ficamos perdidos. Por que é que nós somos atraídos por Jesus? Porque Ele nos ama, porque a vida dele foi entregue por amor a nós. Mas o que é que nos leva? O que nos leva é o amor do Pai que nos chama como filhos, atraindo a cada um de nós para a sua presença, porque até o querer em mim e em você é Ele que gera. O realizar, então, nem se fala. Se o querer vem do Senhor, o realizar, então, é porque eu posso. O realizar é porque eu consigo. O realizar é porque eu já tenho 20, 30, 40 anos de conversão. Não. Se o querer de trazer cada um de nós aqui, nesse dia que se chama hoje, para louvar e adorar o nome dEle, sabe quem fez isso? Ele. E o realizar isso através de nós é dele também. Então, louvado seja o nosso Deus, que enxerga as nossas necessidades, a nossa fraqueza, enxerga em nós o homem caído, mas também está vendo o sangue do seu Filho sobre nós, e diz a cada um de nós, fiquem tranquilos, eu sei que obedecer, se submeter, não é fácil, mas entendam, eu sou Deus. Essa noite, irmãos, é isso que eu quero deixar assim bem claro nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou Deus. Fui eu que amei você primeiro. Eu amei você primeiro. Por isso que eu vou te levar à obediência e à submissão. Agora o que cabe a nós? Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade, como barro nas mãos do oleiro, quebra, transforma. Olha que coisa mais linda, olha a submissão aparecendo, olha a obediência aparecendo. Ó Senhor, eu vou para as tuas mãos e o Senhor quebra e transforma. Naturalmente isso não é muito aceitável, irmãos, para nós, no nosso homem natural. Ir para a presença de um Deus e pedir para que Ele quebre e transforme. Quem faz isso são só os filhos de Deus. Não é o mundo. Não são os evangélicos. São os filhos de Deus que diz para Ele, Senhor, eis-me aqui, quebra e transforma. Faz de mim um vaso novo. Como barro nas tuas mãos eu quero ser. O que está acontecendo? Estamos sendo submissos e obedientes. Então vamos ler aqui, acompanhe comigo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias,
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, o que nós temos que entender aqui, olhando para a submissão e para a obediência, queridos? Como eu e você vamos aplicar esta palavra que o Senhor deixou como ordem para nós? Primeira condição no versículo é: se há alguns pré-requisitos. Se há. Então, olhando para a minha própria vida, se há exortação em Cristo, consolação, amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia, se há, estamos encontrando isso? Estamos vivendo isso? Estamos lutando para, como discípulos de Jesus, não só na obediência à sua palavra, mas na totalidade do reino dele implantado em nós, nós estamos lutando para ter essas prerrogativas aqui, para sermos povo escolhido do Senhor? Há em mim, irmãos? Pergunto para os irmãos aqui. Não respondam tudo agora, não, talvez eu não vou dar conta, né? Talvez, como eu sei que eu falho bastante, mas me colocando aqui na brecha, olhem para mim e vê se vocês enxergam em mim. Vocês enxergam em mim exortação em Cristo? O que significa exortação? É aquele que se coloca junto para caminhar, para consolar, para erguer, para cooperar. Não é ficar bravo. Exortação é aquele que se coloca ao lado para cooperar e para vencer as situações. Quando os irmãos olham para mim, os irmãos enxergam isso? Quando os irmãos olham para mim, enxergam alguma consolação de amor? Não só apenas uma consolação, mas uma consolação que ela exala o amor de Cristo. Quando os irmãos olham para mim, enxergam comunhão do Espírito, enxergam a minha vida em comum com a de vocês, em comum com a da igreja. Quando os irmãos olham para mim, os irmãos encontram em mim entranhados afetos de misericórdia. A minha vida como discípulo de Jesus tem expressado esses afetos de misericórdia, mas não apenas, de uma forma farisaica, longe, mas entranhados, junto. Não sei aonde termina eu, onde começa o meu irmão. Por que eu pedi para os irmãos não responderem? Porque eu luto para fazer isso. Mas eu sei que eu não acerto 100%. E não consigo alcançar a necessidade 100% de cada um de vocês. Mas ao mesmo tempo que eu, como discípulo de Jesus, e cada um de nós não podemos nos permitir assim: olha, eu não estou conseguindo ter esses entranhados afetos de misericórdia a nível da congregação, então assim, eu vou vivendo a vida com esses níveis de afeto que eu estou tendo com as pessoas mais chegadas. Não é isso que a palavra fala. A palavra nos impulsiona, nos leva a Cristo Jesus. É Ele o nosso alvo até que todos nós cheguemos. Alguém, porventura, poderia dizer
que não se sente amado por Cristo Jesus depois que Ele morreu por todos? Não existe, porque todos se sentem amados por Ele quando enxergam Cristo e esse crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Não existe eu não sou amado. Porque o amor, ele vem, nos constrange e mostra que Ele fez todas as coisas. Mas nós estamos aqui nessa condição de caminhada de fé. Então eu preciso buscar isso. Poxa vida, nossa, eu tô bem nos entranhados afetos de misericórdia, mas eu preciso ter mais exposto, intenso, a consolação de amor. E assim nós vamos caminhando. O Senhor está nos chamando para a sua glória eterna. Ele está vindo e nós estamos indo ao encontro do noivo, quando nós estamos nos preparando, sendo ataviados, arrancando de nós, do nosso coração, de dentro da nossa casa, de dentro da igreja do Senhor, todas as manchas, as máculas e as rugas. O que são manchas, máculas e rugas? Com certeza, elas não estão aqui dentro dessas prerrogativas do reino de Deus, mas são todos os impedimentos que o inimigo da nossa alma tenta lançar, ou já até lançou, encontrou uma brecha para afetar a vida nossa, mas nós não vamos desistir. Então, o que passa por versículo 2? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Isso é lindo, irmãos. Jamais nós vamos pensar igual, a mesma intensidade, mas a palavra fala, penseis a mesma coisa. O que tem que estar na nossa mente? Os pensamentos de Cristo. E quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Então, se eu penso as mesmas coisas que Cristo, e você também pensa as mesmas coisas que Cristo, nós dois, nós todos, nós igreja, estamos caminhando juntos. A dificuldade é, não, o Daniel pensa assim, ele não pensa igual a mim, então nós não podemos caminhar junto. Isso não é bíblico. Graças a Deus que nós não somos robôs e não pensamos exatamente a mesma coisa. Porque naquilo que eu estou pensando de Cristo, como membro desse corpo, o Senhor me usa de acordo com aquilo que Ele me chamou como membro desse corpo. Mas aquilo que você pensa como Cristo, Ele vai te usar como membro desse corpo para a edificação desse próprio corpo. A importância é que todos nós pensemos a mesma coisa. Andando mais um pouquinho, tenhais o mesmo amor. Agora, padrão também. O mesmo amor. Por que o mesmo amor? Porque se eu amar a minha esposa e amar a minha família com um amor intenso, mas não amar os meus irmãos com um amor intenso, então significa que eu não estou amando como Deus nos ama. Como Deus te amou? Deus te amou diferente do que amou ao irmão que está sentado do teu ladinho aí? Deus, porventura, deixou claro, falou assim, olha, eu estou entregando uma porção maior do sangue do meu filho que foi vertido na cruz, por irmão que está do teu lado e para você uma porção menor? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor que Ele pede aqui, nessa palavra que vem a nós essa noite, que nós devemos amar da mesma forma, é com relação ao amor de Deus. Não é o amor dos homens. Não são essas expressões de amor que nós temos muitas vezes a nível natural, mas é o amor de Deus. Como é o amor de Deus, irmãos? Um amor sacrificial. Amém? Deus, Ele demonstrou o amor dele por você através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E como nós precisamos então demonstrar esse mesmo amor uns para com os outros? Sacrificialmente falando. Aí também diz que nós devemos ser unidos de alma
e tendo o mesmo sentimento. Oh, que coisa mais linda! Dentro de um corpo, quantas almas tem? Responda para mim. Dentro do teu corpo, quantas almas tem? O teu corpo sente, o teu corpo deseja, o teu corpo tem emoções por causa da alma. Mas espera lá, se nós somos um corpo em Cristo, por isso que nós precisamos observar a palavra e seja unidos de alma. As nossas ações e reações, os nossos sentimentos, as nossas emoções como corpo de Cristo, têm que estar em unidade com o corpo de Cristo. Não, a minha emoção é essa, a minha vontade é essa. Ótimo! Naturalmente todos nós temos vontades e emoções diferentes. A pergunta é, para o corpo de Cristo, qual é a vontade que vem dele e qual a emoção, qual o sentimento que tem que vir da parte do Senhor? Para sermos unidos de alma. Porque não tem como unir a minha alma com a tua alma. No sentido físico aqui, Como é que vai fazer? Mas quando nós nos dispomos ao senhorio de Cristo, no corpo de Cristo, nós somos unidos de alma. E aí fala então que nós temos que ter o mesmo sentimento. Isso também é lindo. O mesmo sentimento. Qual o sentimento que você tem pelo teu irmão? Não pensa no teu irmão não, pensa em mim aqui. Qual o sentimento que você tem por mim? Qual é? O mesmo sentimento que você tem por mim é o sentimento que você tem que ter pelo irmão que está do teu lado, pelo irmão que está do outro lado da outra fileira, pelo irmão que está aqui no meio. Nós temos que ter esse mesmo sentimento uns para com os outros. Esse sentimento que zela, que cuida, que observa, que se doa, que ama como Cristo nos amou. Esse sentimento de família bendita do Senhor, caminhando em direção à sua glória. Eu vou atravessar a rua. Qual é a expressão do meu sentimento de cuidado pela minha família? Onde estão eles aqui? Leia, Isaac e Ana, cada um aqui numa mão, tá tudo bem, tem carro vindo aqui, não tem carro vindo ali, não tem, então agora nós vamos passar. Sentimento de cuidado. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter o mesmo sentimento de uns pelos outros. Mas olha, o sentimento que eu tenho pelo grupo caseiro, O sentimento que eu tenho pelos irmãos do grupo caseiro é um sentimento mais apurado, não é o sentimento. Você tem mais intimidade com o irmão. Isso é natural, eu tenho mais intimidade com aqueles que estão mais próximos. Mas o sentimento que eu tenho por esses que estão próximos é o sentimento com aqueles que eu vejo às vezes uma vez a cada semana. O sentimento é o mesmo. São minha família. São minha família. Sentimos assim, irmão? Abandonamos família? Prejudicamos família? Falamos mal de família? Pensamos isoladamente da família? Não. O meu sentimento, tenhais o mesmo sentimento. Então aí ele entra no 3 falando, nada façais então por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro que seja maior que você. Eu considero o meu irmão maior do que eu. Considero o meu irmão maior do que eu. Estou caminhando aqui, o Senhor me chama para pastorear, mas eu considero vocês maiores do que eu. Qual o problema disso? Qual a dificuldade em o Senhor chamar e ao mesmo tempo continuar demonstrando amor de submissão e obediência? Nenhuma. Para discípulo de Jesus, para filho de Deus, não há. A consideração tem que ser mútua. Eu considero você maior, você me considera maior, e quem é maior entre nós? Aquele que está gerando esse sentimento. Não tem briga, Não é teu, não é teu, não é teu, não é teu, não é teu. Não é coisa de criança. Não é uma questão de uma brincadeira. Mas é um sentimento, irmãos.
Eu não estou fazendo nada por partidarismo. Nossa, isso aqui, essa água aqui eu vou deixar guardada para esse, para aquele, quem toma primeiro. Não, não. Mas em humildade, uma consideração de uns para com os outros. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. Ô Senhor, obrigado porque o Senhor me deu 2 copos de água hoje, né, para tomar. Eu até brinquei com o André, falei, André, já abriu os 2, é para falar bastante. Qualquer coisa, foi o André que abriu os 2 copos de água. Teve um dia da edificação que o irmão colocou 4 copos aqui. Falei, nossa, fala. Mas olha que consideração, olha que amor. Então, o Senhor está nos chamando para nós olharmos um para o outro, repartirmos a nossa vida. Irmãos, quanto tempo nós temos de vida? Quanto tempo? Se a minha vida, a tua vida não for para repartir de tudo aquilo que Deus tem acrescentado, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da alegria, eu estou falando da disposição, eu estou falando da prontidão, eu estou falando do socorro, eu também estou falando do dinheiro, eu também estou falando dos bens, do carro, como já falamos anteriormente, mas eu estou falando da vida. Se toda a nossa vida não for em Cristo Jesus para repartir com os irmãos, para que é que eu estou, para quem que eu estou vivendo? Para quem? Se não for para repartir, se o meu irmão mais velho, Jesus Cristo, repartiu a sua vida para comigo e para com cada um de nós, como eu farei algo diferente? Então, queridos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que eu quis esmiuçar um pouquinho mais esses textos que antecedem o versículo 5 para frente? Porque é gritante a diferença. A palavra diz para cada um de nós, vocês, junto comigo, todos nós que somos igreja do Senhor, temos que ter o sentimento que Jesus Cristo teve. Mas Jesus Cristo teve, viveu e morreu, né, por nós, porque tudo que nós lemos até agora, ele se enquadrou perfeitamente. Então como que eu vou ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, se eu não conhecer a palavra e olhar para aquilo que está antes? Porque qual foi o sentimento de Jesus? Ele subsistia em forma de Deus, mas ele não quis por usurpação requerer isso que era de direito dele. Antes de qualquer coisa, irmãos, ele se esvaziou. Antes de defender uma verdade, uma defesa particular minha, um ponto de vista, um achômetro, ou um texto da palavra, antes de defender algo totalmente particular, eu preciso ser como Jesus. Por mais que eu tenha o direito disso, mas eu abro mão do meu direito para a glória do Senhor, e eu resolvo então me esvaziar. Porque quando eu me esvazio, irmãos, como aconteceu com Jesus, ele toma a forma de servo. Eu sinto, né, no espírito, assim, dizer para a igreja que a pessoa consegue servir quando ela consegue se esvaziar. A pessoa se libera para o serviço quando na realidade ela se esvazia de si mesma. Porque senão lá dentro, a arrogância, a soberba, os seus próprios conceitos e preconceitos a impedem de chegar ou fazer, ou então se doar, ou então avançar no reino, no serviço, na disposição. Porque Jesus não foi apenas num sentido de toda a sua glória, mas ele se esvaziou de si mesmo, ele mesmo. Ele abriu mão da sua glória e ele se esvaziou de si mesmo. É como se vocês olhassem para mim e eu falasse, olha, eu abro mão até mesmo do próprio Daniel. Quem é o Daniel? Tem essas características, eu abro mão 100%. Então eu posso me achegar aos irmãos, por quê? Porque eu não estou defendendo uma prática, um conceito, uma vivência. Eu estou aqui para servir. Eu não tenho impedimento, me esvazio de mim mesmo para ser servo. E ele foi reconhecido em figura humana.
É lógico que alguém que está vazio de si mesmo não vai encontrar dificuldade para se humilhar, porque vai se humilhar de quê? Se nós olhamos para nós, perspectiva humana, e nós nos esvaziamos dos nossos conceitos, de nós mesmos, qual a humilhação? Qual é o ponto que nós vamos estar defendendo? Nenhum. Nós vivemos na liberdade do Senhor, então, diz a palavra aqui que Ele se humilhou, porque Ele se fez como homem. Mas nós temos também que nos humilhar, abrir mão de nós mesmos e nos humilhar na presença do Senhor para que Ele nos use. E depois da humilhação, irmãos, diz a palavra que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. É fácil ou não é fácil obedecer? É difícil. Mas bendito seja o nosso Senhor, que nos tem dado a sua palavra para nós aprendermos e aplicarmos a sua palavra. Então, queridos, entendendo um pouquinho mais a respeito de submissão e obediência, olhando para Jesus, quando é que eu e você vamos praticar a verdadeira submissão e obediência? Quando nós olharmos para Jesus. Porque quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que nós estamos muito longe do que realmente precisamos ser. Então, eu rapidamente, de uma forma muito ligeira, eu preciso praticar tudo isso aqui que nós vimos antes, que é uma preparação, é uma continuidade na nossa vida, que nos prepara para a obediência. Porque quando olhamos para a obediência e submissão, não é alguma coisa, uma obediência externa, ou algo meramente controlado. Não é uma obediência, olha, tira daqui e tira, põe aqui e põe. Não estou falando desse nível de obediência, eu estou falando da obediência do reino de Deus. E a submissão é o corresponder em obediência de forma inteligente. Poxa vida, eu acabei de ler a Bíblia. Eu sei como tem que fazer. Como que eu vou ser obediente? Se eu praticar o que eu acabei de ler. É algo inteligente, não é uma condição, né, talvez de uma forma errada. Acaba se olhando as coisas, espiritualizando demais todas as coisas. Sendo que a palavra de Deus, ela é espiritual, mas é para ser aplicada de forma inteligente, prática, objetiva. A palavra diz isso, é assim. Então, a submissão é o corresponder dessa obediência inteligente. Corresponder a essa obediência inteligente vinda de quem? De alguma autoridade. Vinda de Deus, vinda dos meus irmãos, vinda do discipulador, vinda do pastor. Mas não somente isso, irmãos. Deus não foi aquele que instituiu toda a autoridade? Agora os irmãos vão entender a minha preocupação. Por que eu estou trazendo essa palavra? Como que o mundo está com relação à obediência e submissão? Menos, não sei quanto. Não se vê mais. Porque obediência e submissão não é só com relação a pai, mãe, pastor, discipulador, não. É para com o policial, é para com o professor, é para com o patrão, é para com o chefe de setor, é para com os governantes. Foi Deus que instituiu. Se Deus instituiu, e eu sou filho dele, eu obedeço o que meu pai manda. Então nós temos que observar que o fruto dessa submissão e obediência é um posicionamento de inteligência de cada um de nós diante de qualquer que seja a autoridade. E isso nem sempre está vinculado com idade. Sim, geralmente, mais autoridade, geralmente se tem mais idade. E se tiver menos idade, mas for autoridade? Eu tenho que me colocar diante do Senhor em obediência. O fruto
da nossa submissão a Cristo, irmãos, é quando nós obedecemos a sua palavra, mas nós só vamos obedecer a palavra de Deus mediante um genuíno arrependimento. Oh Jesus, mas quanta palavra boa nessa noite, né? Vou pegar aqui Filipenses 2, do versículo 1 até o versículo 5, eu tenho trabalho, eu tenho coisa para mudar na minha vida para o restinho desse ano. Amém! É vontade de Deus que nós nos aperfeiçoamos, mas de acordo com a sua palavra. Agora, quem que vai se colocar assim diante da palavra de Deus? Só quem está sendo levado por um genuíno arrependimento. E nós conhecemos arrependimento do quê? Arrependimento da independência de Deus. Deus, como eu estava independente do Senhor nesse quesito aqui, agora eu me arrependo totalmente, eu quero ser totalmente dependente do Senhor em cada um desses pontos aqui, Senhor. Porque se o Senhor inspirou homens para escrever a tua palavra, é para que eu aprenda, é para que eu desenvolva, é para que eu obedeça. Então, Senhor, eu me arrependo, me ajuda, Deus, me ajuda. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero ser como teu filho, e eu preciso da tua ajuda. Em João, 1 João, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 3, ora, sabemos que temos o conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Oh Jesus, aqui é a tua palavra falando da tua palavra. Se eu digo que conheço a Deus, eu guardo os mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, aleluia! Que bênção, irmãos! Agora não é mais só a ti mesmo. Oh, Jesus, já estava tão bom eu tentar amar meu próximo como eu me amo. Mas Jesus veio e jogou esse mandamento lá nas alturas e falou assim, agora você vai amar o teu próximo como eu te amei. Tá bom assim o padrão, irmãos? Eu pergunto para você, é bom ser amado nesse padrão? Lógico que é. Já pensou? Né? Nós continuarmos desenvolvendo esse amor e sermos amados por todos da mesma forma que Cristo nos amou? São vários Cristos expressando o amor pela vida de uma pessoa. Olha que coisa mais magnífica. É lindo, é maravilhoso receber desse amor. Mas tá bom. E você vai amar quem desse jeito? Porque não é só venha a nós o vosso reino. Tem a parte que fala, seja feita a tua vontade também. Não é bom, né, se parasse, Senhor, venha a nós o vosso reino. Vem, né? Vem, eu quero ser amado, eu quero receber. Mas e a outra parte? Seja feita a tua vontade. Opa, peraí, a vontade de Deus é eu amar o outro também, como ele me amou. Então olhe para o teu irmão do teu lado, irmão. Esse mandamento é do Senhor, é para você amar como Cristo amou. Olha a dificuldade que nós temos de entender muitas vezes a profundidade da palavra. Olha como eu ainda preciso demonstrar amor por vocês. Reconheço isso. É assim que nós temos que andar. É assim, se nós estamos nele, é porque nós guardamos a sua palavra. Ah, mas eu estou passando por problema, eu estou passando por opressão, por pressão, por qualquer que seja a situação. Tudo bem. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Sabe o que cabe o bom ânimo? Fica firme na palavra do Senhor, porque Ele vai te honrar. Não é o bom ânimo assim de murmuração, ai como está difícil, mas vamos aguentando porque Deus vai cooperar conosco. Não é isso não. A coisa está difícil, pode ter tendência a piorar ou melhorar, não temos que ter preocupação com isso, porque cabe ao Senhor o dia de amanhã. Mas quando nos traz essa condição, tem de bom ânimo, é porque fala para mim e para você, entenda a palavra,
entenda a minha palavra, fique firme nela. Oh, poxa vida, mas a fulana não está correspondendo. Mas a vontade de Deus e a ordem dele é individual para cada um de nós. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou permanecer no Senhor. Eu vou pagar o preço. A palavra diz que nós não temos resistido até o sangue. Muitas vezes o problema se instala, né? As preocupações, as lutas, as contendas se instalam e logo já temos talvez uma perspectiva natural, e é natural, de desfazer, de afastar, de não estar, ou seja, com a situação, ou seja, com a pessoa. Mas onde está a palavra de Deus nisso? Tendes perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. A palavra de Deus é totalmente contrária a esse distanciamento. A palavra de Deus traz a unidade, a guardarmos essa palavra de Deus e vencermos todas as adversidades. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, diz, convocando a multidão e os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, se alguém... É a mesma condição do início do versículo que lemos de Filipenses, né? Tem alguma coisa aí? Aqui agora em Marcos ele pergunta, faz uma colocação, uma afirmação, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, vai salvá-la. Senhor, eu decido seguir o Senhor. Aleluia! O que eu preciso fazer? Negar a mim mesmo, irmãos. Eu tenho que tomar a cruz. Eu tenho que seguir a Jesus. Quantos aqui querem permanecer caminhando em direção ao reino para a salvação eterna? Amém? Todos nós, irmãos. Só que não é entrar no reino e a obra está completa. Tudo isso aqui da palavra de Deus é concernente à vida do cristão que está no reino de Deus. Nós não podemos cruzar os braços, dar uma relaxada, uma descansada, porque já sofremos demais. De forma alguma. Há muito ainda, há muito mais. Com Deus, há muito mais, já diz o Asaf. Nós temos que perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas vigílias, nas comunhões, nas reuniões. Nossa fidelidade para com Deus, precisamos continuar. Nós precisamos olhar, porque Jesus ali convocou a multidão e disse isso. Vocês querem vir a mim? Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está convocando os seus. Está trazendo cada vez mais para próximo dele. E a pergunta é a mesma. Vocês querem vir comigo? E nós temos que falar, nós queremos, Senhor. Eu abro mão de mim mesmo, dos meus conceitos, daquilo que eu acho que eu sei. Eu quero enxergar o novo do Senhor, eu quero enxergar a plenitude do seu reino. Porque, queridos, sem uma completa submissão, jamais agradaremos a Deus. Se essa palavra verdadeiramente, não essa, toda a palavra verdadeiramente não habitar no nosso coração, transformando a nossa vida em imagem e semelhança de Cristo, significa que nós não somos submissos. E se não formos submissos, nós não agradamos a Deus, porque nós estamos em desobediência à sua palavra. O estado de submissão do homem de insubmissão do homem, o leva a uma vida independente de Deus e do seu corpo, que é a igreja. É igual febre. Eu não sei o que vai aparecer, se é gripe, se é uma dor de barriga, se é uma inflamação, mas já veio a febre. Alguma coisa está por vir. Então, quando há essa condição do homem de independência,
pessoal, agora eu caminho sozinho, agora eu não preciso, ou agora eu já sei tudo, ou então, eu estou, mas não estou. Nós somos um corpo, e o Senhor está aperfeiçoando o seu corpo, porque nós somos submissos à ordem do Senhor, por isso que nós nos submetemos uns aos outros. Por isso que nós conseguimos nos submeter às autoridades. Toda submissão, toda insubmissão é rebeldia, pois a pessoa está se colocando contra uma autoridade delegada. Toda. É igual a febre que eu falei. Aparece a insubmissão, mas o que está lá dentro? Rebeldia. E quando a rebeldia então aflora, quando vem o gripão, aí põe de cama, afasta, deixa isolado, deixa longe, impede de estar com os outros, impede os outros de estar junto. Nós temos que lutar contra tudo isso, irmão. Sabe por quê? A rebeldia está instalada no mundo. Eu vi ainda hoje, Ainda hoje. Tem alguns países aí, uma prática de um determinado país que eu vi, um exemplo, que as pessoas usam máscara. E até então eu estava achando que muitas das vezes aquela máscara era para evitar de ser contaminado, com uma gripe, ou então se a pessoa está gripada muitas vezes, para evitar de transferir, o problema para outras pessoas. Mas na realidade começaram a se observar que aquela pessoa ficou o ano inteiro usando máscara. E foram ver o porquê que era e começaram a observar que a população estava usando uma máscara para evitar de conversar com a outra pessoa. Tá assim a humanidade, irmãos. Tá fácil a coisa? Não tá. Nós somos igreja, nós estamos nadando contra a corrente. Por isso que nós vamos continuar estimulando os irmãos a ter comunhão, a se relacionar, a conversar, a buscar oração, a caminhar junto, a confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem sarados. É isso que a palavra fala. Não é guardar o pecado debaixo de uma máscara e ficar andando entre todos achando que não vai contagiar, não vai ser contagiado. Não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. A palavra é perfeita. Então é melhor arrancar a máscara, seja do egoísmo, da arrogância, da soberba, do individualismo. É hora, é momento de nós sondarmos com cada vez mais profundidade no nosso coração, porque o nosso Senhor e Salvador está voltando. E Ele vai levar aqueles que estiverem prontos, não aqueles que estivessem preparando. Entendam isso. A candeia tem que estar cheia, não tem que estar pela metade. A candeia não tem que ter o pavio, ela tem que estar com fogo aceso. E não tem que ter só a candeia, tem que ter mais azeite. Jesus está voltando. Não pode pegar nenhum de nós desapercebidos. Nenhum. Então, essa rebeldia, que ela é gerada pela insubmissão, essa pessoa se coloca contra autoridades, ou a autoridade, que seja ela. Eu coloquei alguns exemplos. Um exemplo aqui, estou já terminando. Quando um filho não obedece os pais, é rebeldia. E rebeldia é pecado como de feitiçaria. O empregado não acata a ordem do patrão, lógico. Se essa ordem não confronta a lei de Deus, lógico. A única alternativa que nós temos de não obedecer é quando aquilo afronta a palavra de Deus. Aí nós estamos liberados para não obedecer, porque importa obedecer a Deus que os homens. Mas se há uma direção, seja do patrão, fazer alguma coisa ali, não é pecado isso. Diz a palavra que o pai chegou para o filho e falou: filho, vai lá, filho, cuidar lá da lavoura. Tá bom, papai, eu vou. E vai. Chegou ali, não vou nada. O pai já foi embora. Eu vou sombra e água fresca. E o outro filho, que o pai tinha chegado, falou: vai lá, meu filho, ver a lavoura, vai lá cuidar dos nossos negócios. O filho falou: não, pai, não vou.
Aquele primeiro que falou que ia e não foi, ficou no seu pecado. Aquele que falou não foi, mas se arrependeu verdadeiramente, foi tirado do seu pecado e levado para a submissão devida ao Senhor e foi obedecer ao Pai. Eu não estou falando que o padrão é dar um não logo no começo e depois fazer. Misericórdia. O padrão é sim, sim. Tá bom? E o não, não. O que passa disso é do maligno. Então, se eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, em submissão à Tua palavra, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, é o primeiro sim. O segundo sim nós temos que desenvolver durante toda a nossa vida. Não é por um percalço nessa vida, de qual gravidade for, que de repente o valor daquela palavra empenhada vai deixar de existir. Mas avançando mais um pouquinho, falei aqui do filho, falei do empregado, mas quando o marido não ama a esposa como Cristo ama a igreja, também está em rebeldia à palavra de Deus. Deus mandou, maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, dando a sua própria vida. Quando o marido não faz isso, com esse padrão, ele está em rebeldia contra a maior autoridade que existe, Deus. Mas também quando a mulher não se submete ao marido, se rebela contra o marido, rebeldia. Ou quando qualquer um de nós nos levantamos contra qualquer que seja autoridade, seja diante dos homens ou seja diante de Deus. Eu tenho entendido uma coisa, irmãos, e tenho ficado em paz nessa direção do Senhor e da palavra. Diz a palavra de Deus que se o líder fizer alguma coisa errada, será cobrado dele. Por exemplo, vocês ficarem tranquilos. Se eu levar vocês a fazer alguma coisa errada, sabe o que vai acontecer comigo? O meu fim já está preparado. Melhor seria que eu pegasse uma corda, amarrasse numa pedra bem grandona assim e me lançasse no mar, seria melhor. Então vocês fiquem tranquilos. Se eu porventura fizer alguma coisa em desacordo com a vontade de Deus para com a vida de vocês, o meu fim já está preparado. Mas louvado seja Deus que o meu fim bom já está preparado também. Diz que o galardão nós estamos guardando lá no céu. Então eu não tenho nem a desculpa de dizer, mas aquela autoridade lá não está fazendo, então também vou fazer. Mas o meu supervisor, quando chega o material, e eu passei por isso, ele aproveita ali num conluio ali, tal, e pega do material e vende por fora, porque o salário da empresa é muito baixo, e já que não dá o salário, então eu tenho que dar um outro jeito. Eu olhei para a pessoa e falei, rapaz, agora nós estamos enrolados, porque agora eu estou sabendo disso. Se essa bobina sumir, eu sei que foi você que roubou. Daniel, mas vamos repartir meio a meio. Vou falar só mais uma vez. Falei assim, vou falar só mais uma vez. Se essa bobina sumir, foi você que o roubou. E eu não tenho outra coisa a fazer, não dar parte contra você na polícia. Nossa, Daniel, mas e aí, eu vou perder o emprego? Quem te deu o emprego? Foi Deus ou foi a empresa? Quem está guardando as nossas vidas? É Deus ou é a nossa capacidade intelectual de decisão? A nossa maior preocupação tem que ser em obedecer a palavra de Deus e não qualquer outra situação. Diz também em 2 Coríntios, no capítulo 10. Abram comigo 2 Coríntios capítulo 10. Se os irmãos quiserem anotar, a palavra que fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria é 1 Samuel 15, 23. Mas ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, nos diz assim, a partir do versículo 3, acompanha comigo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós estamos vivendo aqui, irmãos, nesse mundo natural,
nossa resposta, nossa reação não pode ser carnal. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Aonde está o problema? Aqui, irmãos. Diz a palavra de Deus: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a obediência devida ao Senhor começa por aqui, ó. Se eu não mudar meu jeito de pensar, de forma alguma essa palavra que está vindo na minha mente, ela vai descer ao coração. Então as nossas armas, elas são espirituais e elas nos dão a condição de destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortalezas, muros de enganos que se levantam na nossa mente. Sofismas são enganos que vêm contra a mente. Essa palavra, de termos essa condição espiritual, é para que a nossa mente seja renovada em Cristo Jesus. Versículo 5, e toda altivez que se levante contra o quê, irmãos? Conhecimento de Deus. Aqui também, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. De repente o homem começa a se achar alguma coisa a mais, ou diferente dos outros, toda altivez que vai contra Deus, porque Deus nos chama todos como filhos. E aí diz o quê? Levando o cativo todo pensamento. Ao que nós temos que levar cativo? A obediência de Cristo. Aonde está a solução para a nossa submissão e obediência? Levar o nosso pensamento cativos a Cristo Jesus, em obediência a Ele, para que o nosso corpo corresponda a isso. E aí andando mais para frente, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Eu sei, eu posso, eu já alcancei, eu conheço. Avalie. Nós temos que avaliar quanta graça tem do Senhor, desde as crianças até o irmão de mais idade e fé entre nós. Quanta graça! Quanto de Deus para acrescentar na nossa vida, desde as crianças até o mais velho, até o mais experiente. Então não cabe entre o povo de Deus isso. Olha, eu sei, eu não preciso, eu já consigo sozinho. Nós precisamos convergir para a realidade de Cristo Jesus. Porque quando estamos cheios de Cristo, irmãos, estamos cheios de obediência. Os frutos da sujeição são paz, harmonia, ordem, edificação, unidade e proteção, entre outros muitos frutos. Senhor, eu preciso enxergar isso na minha vida. Eu preciso enxergar paz. Não há paz, então está faltando submissão e obediência. Não tem harmonia, está faltando submissão e obediência à palavra de Deus. Não tem ordem, está em desordem minha casa, meu trabalho, meus filhos. Está faltando submissão e obediência à palavra de Deus. Não tem edificação, está sendo destruído ou foi destruído. Onde está o problema? Na submissão e na obediência devidas a Cristo. A unidade. Não tem unidade, na dificuldade na unidade, ou até na proteção. Aonde está o problema? Falta submissão e obediência. E para terminar, Romanos no capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Pela desobediência de Adão, todos nós carregamos o DNA do pecado. Mas pela obediência de Jesus Cristo, todos nós temos a redenção em Cristo Jesus. Vamos voltar no início aqui.
continua agora, ficou por acaso, ficou fácil se submeter e obedecer? Não. Não. Mas é a melhor parte que tem para nós como filhos de Deus, se submeter e obedecer. Porque aquilo que é difícil, irmãos, pode ter certeza, é porque Deus está tratando na nossa carne aquilo que é o pecado. Porque aquilo que vem dele é submissão e obediência. Diz a palavra de Deus também que o reino de Deus tem que ser ganho com esforço. Então está tendo alguma dificuldade em alguma área da vida a se submeter a autoridades, a se submeter à palavra de Deus e obedecer plenamente tudo aquilo que Deus deixou, entenda uma coisa, a carne pode estar vencendo. Não permita isso. Se arrependa verdadeiramente. Tenha um arrependimento genuíno, para que toda submissão e obediência sejam devidas a Cristo Jesus. E a partir dessa vida de submissão e obediência, a glória do Senhor vai tomando toda a nossa vida, transformando-nos de dentro para fora, para que possamos glorificar a Deus Pai, o nosso Pai, que nos chamou de filhos, antes mesmo de nós existirmos. Isso é bênção, irmãos. Aí fica fácil então até. Oh Senhor, vale a pena pagar o preço para obedecer qualquer que seja a autoridade. Vale a pena pagar o preço para me submeter totalmente ao Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Amém, queridos? Então, podemos tomar como exemplo o mundo. O mundo está totalmente perdido na desobediência e na insubmissão. Totalmente perdido. Os amiguinhos, os amigos dos seus filhos que estão na escola, provavelmente eles estão totalmente perdidos na desobediência e na insubmissão. As pessoas com quem você trabalha ali e não têm conhecimento da palavra de Deus, eles também estão perdidos na desobediência e na insubmissão. Todos aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, enquanto não conhecem a verdade da palavra e se submetem verdadeiramente a Cristo, eles não têm a verdade para poder se submeter e para poder obedecer. E é obrigação, é responsabilidade de cada um de nós levarmos essa obediência e submissão a todos aqueles que estão longe de Deus. Porque só assim, irmãos, seremos salvos. Vamos colocar de pé, queridos?